Vamos falar da camada de rede. Primeiramente, vamos falar sobre para que serve a diferença entre a camada de rede e a camada de transporte, como é que ali se dá os destinos, as orientações dos dados e controle de congestionamento por parte da camada de rede. Primeiramente, vamos ver a diferença entre repasse e roteamento. Repasse é o simples ato de pegar um pacote numa das entradas do roteador e mandar para outras. Já roteamento é a definição das rotas para quais os dados devem ser enviados. Não adianta eu simplesmente enviar para uma porta se ela não vai chegar rápido ao destino. Aqui temos que, como na camada TCP, temos a apresentação em 3 vias. Em algumas redes, como ATM, Frame Relay, MPLS, elas querem que o roteador ele mande dados de como está o roteador no momento para uma melhor fluidez dos dados. Aqui temos a tabela de roteamento. O que aqui temos nela? Ela define as rotas, as melhores rotas que os dados devem seguir para chegar no destino de forma rápida. No caso, temos um dado que no cabeçalho tem dizendo que o endereço de destino é o 0111. Quando a gente vai na tabela de repasse, temos que a melhor rota seria enviar pela porta 2, pelo enlace de saída 2, que é o que mostra na figura. Aqui temos o cabeçalho IPv4. Logo mostraremos o IPv6, mas uma coisa importante a ser mostrada aqui é que temos o endereço de fonte e o endereço de destino. Do mesmo jeito, no IPv6 temos o endereço de fonte e o endereço de destino. Isso é necessário para identificar quem está mandando e para onde o dado deve ser chegado. Note também que no IPv6 nós temos 16 bytes, que é muito maior que o IPv4. Então, o que é que a rede consegue nos prover? A rede consegue prover entrega garantida, poderia promover que entrega garantida, entrega dos pacotes na ordem, largura de banda mínima, tempo entre transmissão e recepção e serviço de segurança. Porém, na internet, a gente usa o modelo de melhor esforço, que praticamente se resume a ele não fazer nada. Já temos outras arquiteturas, como a ATM, ABR, que a gente consegue alguns critérios. Na verdade é só a ATM, que se subdivide em CBR e ABR. Aqui temos uma tabela mostrando as principais características dela. Note que na internet a gente não tem nada implementado, ela não garante nada. Já a CBR e a ABR, alguns quesitos elas implementam na própria arquitetura. A rede pode ser transmitida de duas formas, através de circuitos virtuais e datagramas. É parecido com a camada de transporte, onde temos serviços orientados à conexão e não orientados à conexão. Por exemplo, no caso, os circuitos virtuais não são orientados à conexão e os datagramas são não orientados à conexão. Pronto, a diferença da camada de rede que elas duas têm em comum é que ela exerce entre hosts e somente para hosts, enquanto que na camada de transporte é entre processos. Pois é, como já tinha mencionado, temos as redes virtuais, circuitos virtuais e a rede de datagramas. Pronto, nos circuitos virtuais,
já é predefinido o caminho pelo que os dados irão passar. E cada roteador ele é atribuído um número CV. E nisso é composto a tabela a cada momento de cada roteador. Então, quando eu for enviar uns dados, já é predefinido para onde é que o dado vai entrar e para onde é que o dado vai sair. Todos os roteadores que ele irá passar. Aqui na imagem, a gente consegue, de acordo com a tabela, consegue traçar algumas rotas do host A ao host B. E note que temos os números de CV, que é para identificar os roteadores. Pronto, no CV a gente consegue perceber três fases. Estabelecimento de CV, que ele determina o caminho que os dados serão trafegados. E também a gente pode reservar alguns recursos, como largura de banda, durante todo o caminho. Também teremos a transferência de dados, que é autoexplicativa, onde vai transitar os dados. E tem o encerramento de CV, que pode ser feito por qualquer um dos hosts. E depois disso, depois que a conexão é fechada, a gente atualiza removendo a rota dos roteadores, mudando os CVs deles. Note que tem muito custo, pois você tem sempre que ficar atualizando as tabelas. Pronto, agora na rede de datagramas, os dados são enviados para roteadores e os roteadores podem enviar para vários outros roteadores, não precisando de que ele vá para a mesma rota todos os dados. Mas ele não faz isso de uma forma tão aleatória, ele sempre tenta buscar o menor caminho e menor congestionamento, enviando para hosts mais perto do endereço de destino. Aqui temos um exemplo, que a gente manda um dado, chegando no primeiro roteador, esse dado foi enviado para outros 3 roteadores, que são enviados para outros roteadores. O importante é que eles acabam sempre afunilando e sempre chegando no host receptor. Os roteadores já são mapeados para enviar para cada um até que chegue até o roteador que vai levar até o outro host. Para isso temos uma tabela de endereçamento. No caso, nós poderíamos fazer uma tabela para todos os hosts, só que isso seria inviável. Para todo host dizer qual seria a porta de saída específica para ele. Para isso a gente divide em partes menores do endereço. Que a gente olha um prefixo, de acordo com esse prefixo, a gente manda um outro roteador que vai lidar melhor com aquele prefixo. Assim eu consigo diminuir bastante o tamanho da minha tabela de repasse. Pronto, aí o que acontece dentro do roteador? A gente tem a entrada de dados e quando ela entra nessas portas de enlace, vai ter nelas eu vou ter um processamento que eu vou dizer para qual porta de saída eu vou mandá-la. No caso temos as portas de entrada, porta de saída, componente de comutação e o processador de roteamento. Vamos lá, temos a comutação via memória, que seria essa primeira imagem acima. No caso, eu tenho as entradas, na memória eu vou procurar qual saída eu devo mandá-la. Também eu armazeno alguns dados antes de botar na camada de enlace de saída. E o bom dele é porque ele é rápido. Também temos a por barramento, que é essa de baixo. O problema dela é porque ela só envia um dado por vez. Enquanto o barramento estiver ocupado, não pode ser enviado dados. Isso limitando a velocidade. Também temos rede interconectada, que no caso é uma rede de circuitos que ele simplesmente envia rapidamente para cada porta de saída que necessária.